Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Brande Esportes. Foco Construções. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos colaboradores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Brande Esportes, SEDIC, Lar de Joaquina, Foco Construções e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. E é com muita alegria, muito prazer, uma alegria redobrada que nós recebemos hoje aqui no nosso programa nada mais, nada menos do que Célia Diniz. Quem é Célia Diniz? Talvez pelo nome as pessoas não liguem o nome à pessoa, mas Célia Diniz é aquela mãe que deu origem ao filme As Mães de Chico Xavier. E a Célia está em Santa Maria. Seja bem-vinda, Célia, a Santa Maria, seja bem-vinda ao Rio Grande do Sul e seja bem-vinda ao programa Palavra Espírita. A Célia, atualmente, ela é presidente do Centro Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. E ela está aqui também no nosso programa, e em Santa Maria, e no Rio Grande do Sul, para lançar o seu livro Vencendo a Dor da Morte. É um novo livro que a Célia está lançando no mercado. Na verdade, não é um novo, é o primeiro livro, né, Célia? E o único, até agora. Não, para sempre. Para sempre? Será? Muito bem. Então, o livro estará disponível a partir de hoje, para quem quiser, no Centro Espírita Boa Nova, em Camobi. E, durante o nosso programa, a gente vai fornecer o telefone ou o Face, enfim, o meio de adquirir o livro, certo? Célia, muito obrigado pela tua presença aqui, é um prazer muito grande recebê-la. Olha, o prazer é todo meu, é uma alegria muito grande estar com você e muito honroso para mim participar do seu programa. Muito obrigado, nós que agradecemos de verdade. Célia, quem viu o filme ou quem leu o livro As Mães de Chico Xavier, passa a impressão de que, digamos, o livro e o filme se originaram a partir da tua história com a perda do teu filho. Sim, mas no caso do livro, são várias histórias, né? A minha é apenas uma delas. Sim. E o filme, o livro, originou de várias perdas. Sim. Porque quando eu me propus a escrever a visão do Espiritismo para a morte, e que eu queria analisar todos os tipos de morte, e que eu queria responder as perguntas que tenho ouvido há mais de 30 anos, as pessoas me procurarem e fazendo a pergunta, por que Deus fez isso comigo? Uhum. E na tentativa de responder isso, eu queria apresentar todos os tipos de morte. Morte prematura, suicídio indireto, por velhice, doença súbita, doença mais longa. Eu queria ir apresentando cada uma e explicando, à luz da doutrina espírita, cada tipo. E quando eu percebi, eu tinha todos os tipos em pessoas muito próximas a mim, meus pais, meus irmãos, meus sobrinhos, meus 2 filhos. Então, eu fui analisando praticamente, eu só não tinha, nesta existência, suicídio direto. Mas eu tinha 2 reflexos de suicídio em existência passada. Então, esse livro é fruto das experiências que eu vivi diante desse fenômeno chamado morte. Pois não. Me diga uma coisa, como é que surgiu a amizade com Chico Xavier?
Um ano antes de eu nascer, acredita? É? Que maravilha. Eu cuidava da livraria do Centro Espírita Luiz Gonzaga, Sim. na minha adolescência. E o Chico, apesar de já ter mudado para Uberaba nessa época, ele ia a Pedro Leopoldo 2, 3 vezes no ano e dirigia, e continuava lá nas reuniões. Perfeito. E o meu pai era o presidente do centro. E eu ia com meu pai ajudando na livraria. Sempre fui apaixonada por livros. Perfeito. E o Chico, ele saía do salão durante a reunião para buscar um livro determinado que respondesse uma dúvida que alguém estava fazendo lá, sem nem ter falado com ele ainda. Um dilema Sim. que a pessoa trazia. E como ele não ia ter tempo de atender todo mundo, quando a pessoa chegava perto dele, já estava o livro autografado com o nome da pessoa. Sim. Então ele ia na livraria pegar esse livro. Perfeito. A livraria dentro do centro, um dos cômodos do centro. E o meu pai falou: minha filha, o Chico demora muito a voltar. Você tem que saber onde que estão os livros, para quando ele te pedir, você prontamente entregar. Então, naquela época, apesar do culto do Evangelho no lar, apesar da evangelização infantil, eu não conseguia bem distinguir Kardec de Emmanuel, de Humberto de Campos, de André Luiz. Eu não sabia quem era quem. Perfeito. Então, quando o Chico chegava, eu ia para as prateleiras e ia decorar os títulos. Para quando ele chegasse na livraria, eu entregar e ele pensar que eu sabia tudo de doutrina. Sim. Então, eu estava lá decorando assim, os livros e não vi que ele chegou na porta. Chegou na porta e quando eu virei, ele estava rindo. Mas ele não estava rindo para mim, ele estava rindo de mim, porque ele percebeu a minha intenção. Sim. E quando eu viro assustada, né, pega em Minas, em Minas costuma dizer, pega no pulo. Certo. Eu olho assustada para ele, ele fala: Célia, minha filha, você está exatamente como eu te vi 1 ano antes de você nascer, no casamento da sua tia Mariquita, que ela se casou no dia 1º de outubro de 1949. Sim. E você nasceu exatamente em 1º de outubro de 1950. Você está igualzinho eu te vi. O mesmo cabelo, o mesmo sorriso, os mesmos olhos. E eu pensei, então eu tive um sorriso amarelo porque eu estava morta de sem graça com ele. Então ele me conheceu 1 ano antes de eu nascer. Perfeito. E ele logo que nasci. Sim. Porque meu pai trabalhava na Fazenda Modelo junto com ele. E os funcionários recebiam casas para morar. E eu morava a 100 e poucos metros do escritório onde o Chico trabalhava. Então eu cresci ali desde pequenininha, vendo aquela figura doce e terna. Que maravilha, né? Uma benção. Uma benção. Com certeza. Uma benção. Célia, a tua história, conhecida no Brasil inteiro, ela tem como origem a morte prematura de um filho teu aos 3 anos. 3 anos. Como é que isso aconteceu exatamente? Foi em 1983, era o meu 3º filho. Eu tinha 4 anos de casada e os 3 filhos chegaram em menos de 3 anos. E o Rangel passeava no meu bairro, um bairro residencial de ruas largas, passeava de bicicleta, sempre com a babá. E era uma bicicleta monareta que ele ia sempre na frente, numa cadeirinha. Mas nesse dia fatídico, ele foi colocado por ela numa bicicleta grande na garupa. E dessa bicicleta ele caiu, vindo a óbito 3 dias depois. Então, eu dava aula de química num colégio enorme, o Imaculada Conceição, o estadual de Pedro Leopoldo. E a cidade era muito pequena, minha família é muito grande, a gente era muito conhecida. Então, as pessoas começaram a dizer que mãe espírita perde filho de uma forma muito mais resignada, muito mais controlada, muito mais equilibrada. E que coisa interessante que era aquela religião que trazia essa base. Mas eu não me sentia assim. Eu só sentia que eu estava sofrendo muito, muito, muito.
Mas as pessoas começaram a me procurar a partir daí. Elas queriam saber onde que eu encontrava aquela força. Elas achavam que eu tinha uma força, mas eu só conhecia a força da dor naquela época. Sim. Mas depois eu fui percebendo como que eram diferentes as pessoas que sofriam sem compreensão de causa. Porque a doutrina nos traz essa compreensão da causa, da presença da dor, da causa do sofrimento, né? E eu cresci aprendendo isso. Então, depois eu fui ver, sim, uma mãe espírita reage de forma diferente. Mas isso não significa que tenha sentimentos que violentam a sensibilidade da gente, porque a morte ela é traumática em qualquer circunstância. Enquanto separação física temporária, sim, nem por isso ela deixa de doer, não é? Perfeitamente. Então, a partir daí, as pessoas começaram a ir procurar. Todo mundo que perdia um ente querido na cidade, procura Célia, conversa com ela. Procura Célia. E aí eu comecei a escutar as histórias dessas pessoas. Foi assim que começou tudo. Muito perfeito. Como é que foi o primeiro encontro com seu filhinho, depois de 4 meses? Através do Chico Xavier, não foi? Na verdade, aos 4 meses da partida dele, sim, eu tive a primeira notícia dele. Ah, sim. A primeira explicação de por que ele havia partido tão cedo. Correto. Mas o primeiro encontro com ele foi 1 ano depois que o Chico, com aquela mediunidade abençoada, ele praticamente trazia os nossos filhos de volta. Perfeito. Para os nossos corações, não é? Com certeza. Então foi muito emocionante, mas para mim não foi tão impactante como para aquelas mães que estavam lá, que pela primeira vez elas descobriam que a vida continuava, que o filho continuava existindo com a mesma individualidade, que eles estavam em hospitais, em escolas. Pela primeira vez elas entendiam o significado do há muitas moradas na casa do meu pai. Perfeito. E aquilo era uma descoberta extraordinária na vida delas. Para mim não houve esse impacto. Sim. Eu já sabia que a vida continuava. Correto. E tudo mais que a doutrina ensinava. Para mim, o que foi impactante foi um médium que se assentou ao meu lado na mesa. A reunião já havia começado e esse médium nunca tinha me visto. O Sr. Wilker colocou ele ao meu lado e eu já tinha sido chamada pelo nome para a mesa e chamada pelo nome para comentar o Evangelho. Sim. Mas esse médium não tinha chegado ainda. Ele chegou de Pernambuco e se assentou do meu lado. Num determinado momento da noite, madrugada adentro, sim, ele toca no meu ombro e diz: seu nome é Célia? É sim. Agora é seu filho que vai escrever a mensagem. Foi surpreendente, porque eu esperava que o meu pai viesse me dar notícia do meu filho ou outra pessoa, não o meu próprio filho de 3 anos. Sim. Foi seu filhinho. Eu falei: como que você sabe? O Chico na ponta da mesa, psicografando, e a gente cochichando nos pés da mesa. Correto. Como é que você sabe? Ele falou assim: porque é uma criancinha que corria e brincava pelo salão, e toda hora ele chegava por trás da sua cadeira e te abraçava. E agora chegou perto dele um senhor, assim, 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 e descreveu meu pai. Certo. Chegou perto dele um senhor e falou: vamos, Rangel, é a sua vez de escrever para sua mãe. E ele interrompe a brincadeira e vai escrever. Então aquilo para mim foi muito confortável, porque o meu filhinho, 1 ano após a partida, estava perfeitamente integrado à nova vida, porque só uma criança feliz corre e brinca num ambiente de adultos. Com certeza, né? Entendeu? Sim. Então aquilo ali para mim já foi a melhor notícia do mundo. Meu filhinho não estava um menino doente, um menino triste. Certo. Ele estava perfeitamente integrado. Isso. Então, junto com isso, quando vem aquela carta cheia de detalhes, cheia de nomes, cheia de fatos da nossa família, perfeito, que ninguém sabia. Então, quando vem todos aqueles fatos, detalhes, né? Detalhes que comprovavam a veracidade, eu não precisava de nada disso. Eu já confiava na mediunidade,
Eu já confiava no fenômeno e confiava perfeitamente em Chico Xavier. Claro. Mas vieram todas as provas ali. Uhum. E isso é aí que a gente sente o Chico trazendo o filho de volta e colocando nos nossos corações. Bendita a mediunidade, né? Bendita e abençoada a mediunidade. Com certeza. Estamos chegando, infelizmente, ao término do nosso primeiro bloco, agradecendo mais uma vez aos nossos colaboradores culturais, Pampeira S.A., Brand Esportes, Lar de Joaquina, Drogaria São Francisco, SEDIC, Foco Construções e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Não saia daí, 2 minutinhos e a gente volta novamente com esse papo agradável com a Célia Diniz. Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Brand Esportes, Foco Construções, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos retornando no segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo a Pampeiro S.A., Brand Esportes, Drogaria São Francisco, Foco Construções, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, SEDIC e Lar de Joaquina. Célia, quem viu o filme e leu o livro, tem uma passagem que o Chico pergunta para ti assim, ó. Porque, na verdade, foi o teu filhinho caiu da garupa da bicicleta da babá. Né? E, normalmente, as pessoas tendem a culpar alguém por alguma coisa ruim que lhes aconteça. E o Chico pergunta assim, tu já perdoou a babá? É engraçado que, quando o meu filhinho cai, essa menina de 16 anos sofreu muito essa babá. E ela falava para mim... Você me perdoa, eu matei seu filho. Não, você não matou meu filho. Depois ela voltava, como toda adolescente, com as emoções destrambelhadas. Célia, me perdoa, eu matei seu filho. Não, você não matou meu filho. E com umas 3 ou 4 semanas eu estava em condições de explicar a ela que ela foi responsável pela queda, porque não poderia tê-lo colocado numa bicicleta grande. Sim. Mas não pela morte. Que 2 pontinhos poderiam não ter levado o Rangel à morte. Então eu expliquei para ela, não há o que perdoar, você não é responsável pela morte, só pela queda. E dei o perdão, porque ela insistia de ouvir, e quando o Chico me pergunta, o Chico sempre lê os nossos pensamentos, sim, sempre soube o que passava no nosso íntimo. Quando eu chego para ele 4 meses depois, ele diz... Você perdoou a babá, não é, minha filha? E eu olho nos olhos dele para eu não ter que explicar que eu não achava que era uma questão de perdão. Só falei, perdoei, Chico, mas olhando para ele, porque eu sabia que ele estava lendo o meu interior. E ele me dá uma resposta que as pessoas, quando começaram a assistir o filme, falavam, eu não acredito que o Chico falou com você assim. Ele foi tão enérgico, você estava 4 meses com o seu luto. E eu buscava no meu
na minha memória, em que momento o Chico tinha sido tão enérgico, em que momento ele tinha sido tão duro, porque eu não percebi. Todas as vezes que ele tinha que chamar a atenção de alguém, pontuar alguma coisa, ele fazia isso com tanto carinho e com tanta ternura, que a gente tinha que ficar esperto, porque a gente podia pensar que ele estava elogiando quando ele chamava a atenção. Então, quando ele me diz, você perdoou a babá, não é, minha filha? Ele não perguntou, ele afirmou. A pergunta foi retórica. Sim. Você perdoou a babá, não é, minha filha? Eu perdoei, Chico. E aí ele faz o comentário. Você acha que fez muito por tê-la perdoado? Você deveria ter agradecido que foi dos braços dela que ele caiu e não dos seus. Nem você, nem seu marido suportariam o remorso. E aí ele me mostra uma das mais belas lições da minha vida, o outro lado do perdão. Quantas vezes esses instrumentos cegos da lei surgem na vida de alguém para que se cumpra um planejamento reencarnatório, para que se cumpra o caminho de cada um ali, e a gente não vê a pessoa como alguém que está fazendo o trabalho sujo por nós. Sim. O trabalho sujo, se me permite a expressão tão esdrúxula, o trabalho sujo seria meu filhinho cair porque estava na hora dele partir. Ele trouxe um aneurisma que romperia com queda ou sem queda. E o Chico me conta que o meu pai, desencarnado há 4 anos, ficava olhando o meu filhinho, os meus 3 filhos, que punham as almofadas no chão, davam um monte alto, e eles ficavam pulando ali. E o Chico conta que o meu pai ficava em espírito, naturalmente, segurando a cabecinha do meu filho para que não batesse no chão e o meu filho partisse antes da hora. Olha que ensinamento sensacional. Se para Deus fazia diferença uma criancinha de 3 anos partir em fevereiro, em março ou em agosto, será que no mundo dos adultos tem alguém morrendo antes da hora porque foi atropelado, porque foi esfaqueado, porque recebeu uma bala perdida, porque por isso e por aquilo? Será que Deus está deixando, então, agora de cuidar dos seus filhos? E as pessoas estão morrendo por acaso? Será que a gente vai poder pensar que morreu porque era a pessoa errada no lugar errado, na hora errada? Então, estudando profundamente as leis de Deus, a sua justiça, a sua misericórdia, é impossível a gente imaginar que Ele não cuida de seus filhos. Com certeza. Não é? Sim. E então eu posso garantir para uma médica, por exemplo, lá de Aracaju, que além do luto, da dor da perda da filha, ela se corroía em culpa, porque a única noite que ela não buscou a filha na balada, ela estava de plantão no hospital, ela permitiu que a filha voltasse com um namoradinho de 19 anos e o namorado bate o carro, a menina se vai. E ela diz, a minha filha morreu porque eu não estava lá para cuidar dela. E eu falei com ela, você acredita em Deus? Você acredita que Ele está presente em todos os atos das nossas vidas? Você acredita na misericórdia divina? Tudo. Ela respondeu sim para todas as perguntas. E eu falei, você percebe que se você tirar um só dos atributos de Deus, Ele deixa de ser Deus? Infinito em todas as virtudes? Infinito em todas as virtudes. Ela era muito religiosa, sim, não podemos tirar. Então você acha que Deus também estava ocupado de plantão naquela noite e por isso que a sua filha se foi? Então, querida, se Ele estava presente e não evitou, é porque estava na hora da sua filha partir e daquele modo. Isso não justifica as irresponsabilidades do volante. E Jesus sabia disso, quando Ele disse, o escândalo tem que vir ao mundo, mas ai daquele que for o portador. Então, o escândalo é o planejamento reencarnatório, que cada um de nós veio para aqui para construir o seu destino a cada dia. Nosso destino não está pronto,
Mas alguns detalhes da nossa vida nós planejamos. E a maneira que vamos sair daqui e a data que vamos sair daqui faz parte desse planejamento. Sim, não é verdade? Com certeza. A menos que a gente antecipe pelos acessos de cólera, pela alimentação inadequada, pelo suicídio inconsciente e o consciente, a gente vai sair da maneira que a gente planejou. Exatamente. E então, diante disso tudo, o Chico dizia que o meu filhinho havia se comprometido pela inteligência numa existência passada e que ele trouxe esse estrago no corpo espiritual em forma de um aneurisma. E que então eu agradecesse a babá. E eu gosto deste exemplo, porque Deus não precisa do mal para que as suas leis se cumpram. As suas leis são eternas, imutáveis e perfeitas como o próprio Deus. Mas Deus sabe que no uso do nosso livre-arbítrio, nós vamos fazer com que o mal surja. E esse mal pode atingir as pessoas, mas não é por acaso. Um ladrão, o Haroldo Dutra Dias, foi tão feliz um dia, quando ele deu este exemplo. Um ladrão pode resolver empunhar uma arma e falar, hoje eu vou matar alguém. Nem que eu precise de matar alguém, mas hoje eu vou conseguir o meu dinheiro para eu me drogar. E ele resolve praticar o mal, mas a vítima não é ele que resolve. Deus só permite que passe por aquele infeliz uma pessoa que está na hora de partir e de partir por morte violenta. O acaso não existe, definitivamente. Definitivamente o acaso não existe. Então, com o meu pai, cuidando do meu filhinho, em nome de Deus, em nome da justiça e misericórdia divina, que concede a cada um tempo para ficar aqui na Terra. Se o meu filhinho de 3 anos teve isso, todos os seres humanos têm essa proteção. Sim. E a gente vê, fulano não pegou o avião que ia cair, fulano pegou, fulano saiu, fulano chegou. A gente vê, Kardec nos ensina que isso se chama a força das coisas. E essa babá entrou na minha vida dessa forma. Ela serviu como um instrumento. Um instrumento cego de uma lei. Certo. E voltando então à pergunta anterior sua, que foi na verdade essa questão do perdão, eu fiquei pensando depois que todo mundo ficou me dizendo, quando saiu o filme, Chico foi muito enérgico com você, e eu descobri 30 anos depois, quando eu estava escrevendo um livro sobre essas perdas, sobre essas situações, que eu tentei limpar a minha mente, meditei e voltava no fato, porque eu queria citar todos os fatos. E tudo que Chico me disse, eu queria citar ipsis literis, porque eu não posso desrespeitar essa memória que me é tão sagrada, colocando palavras na boca do Chico. Dizendo que ele fez coisas que ele não fez, que ele falou coisas que ele não falou, porque de vez em quando eu olho por aí e eu vejo que eles estão inventando um outro Chico, um mito. E eu faço questão de ser extremamente verdadeira. E por respeito à memória dele. E então, eu voltei nesse fato, desse diálogo com o Chico. Você acha que fez muito perdoando? E quando eu volto, eu descubro a resposta. O Chico não me deu essa resposta atravessada, não foi para o que eu disse, não. Foi para o que eu pensava e sentia naquele momento. E nós somos tão orgulhosos, sem perceber, que eu, no auge da dor, consigo ser de uma arrogância filosófica, religiosa de todo tamanho. Porque quando eu olho fixamente para Chico e disse, perdoei, Chico, querendo que ele entendesse tudo que eu já expliquei anteriormente, eu estava dizendo, entre aspas, para ele, viu como é que eu sou magnânima? Viu como eu compreendo as leis que regem as nossas vidas? Viu como é que eu aprendi tudo que a doutrina tinha para me ensinar? Era a minha arrogância. Foi a minha arrogância religiosa que ele falou, você acha que você fez muito?
entendeu? Perfeitamente. Eu não era fácil, não. O Chico sabia colocar as palavras, né? Sabia. Quando ele fala, perdoei, Chico, ele me solta essa, você acha que você fez muito? Não foi para o que eu falei, foi para o que eu sentia. Sim, perfeitamente. Amiga Célia, nós sabemos que você teve uma outra perda, né? De um outro filho. Sim. Gostaríamos que, se não for doer muito novamente, né, que você Não. explicasse para os nossos telespectadores, né, Sim. para que compreendam a grandeza da doutrina espírita em nos consolar, né? Gostaria que você falasse um pouco nesse sentido. 10 anos atrás, Sim. 23 anos após a partida de Rangel, eu estava de novo na porta de um CTI, pedindo a Deus pela vida física de um filho, pedindo a Ele e pensando, eu acho que não seja feita a vossa vontade, meu Deus, eu acho que agora vai empatar. Na minha arrogância, que ainda continuava, eu pensava, eu já aprendi tudo que a dor de uma perda tem para me ensinar. E ninguém sofre um segundo a mais além de aprender alguma coisa, não é? Perfeito. Então eu falava, acho que a Mariana não vai embora, porque eu já aprendi. Eu não preciso dessa prova mais. Sim. E, no entanto, ela se vai. Uma dengue hemorrágica levou minha filha de 27 anos em 3 dias. Sim. Não dava tempo da gente nem se preparar, se é que tem como preparar para isso. Sim. Quando ela se foi, eu fiquei imaginando se eu tinha ensinado a minha filha a desencarnar. Porque morrer é fácil, o mosquitinho fez isso. Muito bem. Mas o desencarnar era a minha filha seguir em frente. Na nova vida, na velha nova vida que se descortinava para ela, Perfeito. deixando para trás o noivo, a promoção do emprego que ela tinha acabado de ser promovida, Sim. deixando para trás a família, os amigos, aquela vida exuberante no sentido material, ela estava em plena construção da vida material, Perfeito. ia começar a construir a casa dela junto com o noivo. E eu pensei, meu Deus, quando essa menina acordar do lado de lá, ela vai ficar muito danada da vida. Tudo cortou, né? Tudo parou. E eu orava como que eu poderia ajudar a minha filha a desencarnar, a desapegar da terra. Perfeito. E para ela desapegar daqui, eu precisava que o meu coração desapegasse dela. E eu lutava para que ela não encontrasse no meu coração ao qual ela continuava ligada, porque a gente sabe na doutrina espírita que a morte é muito menor do que o amor que nos liga uns aos outros, e esse amor continua existindo com laços muito mais profundos até, e ela estava ligada ao meu coração. Perfeito. E dentro do meu coração eu não queria que ela encontrasse, nem por um momento, que pena, filhinha, que você não está mais aqui. E então, para conseguir isso, eu fui entender por que que Moisés falou, por que que Jesus corroborou que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Perfeito. Foi aí que eu tinha um grande aprendizado pela frente. Só amando a Deus sobre todas as coisas e reconhecendo Deus como Pai, eu conseguiria entregar realmente a minha filha. Perfeito. Porque amar um filho que chega é muito fácil. O verdadeiro amor a gente vai conhecer quando a gente tem que entregar de volta. Perfeito. Então foi um dos grandes ensinamentos. E hoje o sofrimento, a dor tem me ensinado a valorizar tudo que a doutrina trouxe para mim. Eu abençoo cada dia a oportunidade que tive de ter nascido no lar espírita. Certo. E ter essa doutrina desde sempre. Mas a arrogância, o orgulho, o desapego é o desafio de todos os dias. Perfeito. Porque eu não estou pronta, eu não aprendi tudo ainda. Com certeza. Por isso meu livro chama Vencendo a Dor da Morte. E não Como Vencer a Dor da Morte. Um dos editores disse, vencendo parece, no gerúndio, parece algo inacabado. E eu disse, é essa a ideia. Vencer a dor da morte é um projeto para toda a vida, porque muitos de nós enlutados saímos lá na frente. Perfeito. Mas sair com saúde, com alegria de viver,
com essa esperança enorme que eu sinto dentro do meu coração, de que está tudo certo e que a vida é bela, Perfeito. é só quando a doutrina, é só quando o Evangelho de Jesus entra em nossos corações. Perfeitamente. O Evangelho de Jesus, que nos mostra, à luz da doutrina espírita, quem é esse Pai maravilhoso que Jesus nos apresentou. Corretamente. Então, isso tudo é muito maravilhoso e há um grande aprendizado pela frente. Com certeza. Infelizmente, o nosso tempo terminou, porque o tempo, infelizmente, não para, né? E apresentamos aqui o livro da Célia, Vencendo a Dor da Morte, Célia Diniz. Estamos encerrando o nosso programa e dizendo aos nossos telespectadores que eles podem sugerir pautas, fazer perguntas, através do e-mail que está aparecendo também na sua telinha ou pelo telefone que aparece também, certo? Agradecemos aos nossos divulgadores culturais, Pampeira S.A., Brand Sports, Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina, CEDIC, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Foco Construções. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. CEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Brand Esportes, Foco Construções, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo.